nós fomos criados para comunhão. Nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros. Deus nos fez assim, dessa maneira. A nossa forma, a nossa programação interior pede isso. Nós temos o desejo de estar com outras pessoas. E se isso não é verdade, para algumas pessoas, nós podemos pensar que alguma coisa na programação original dessas pessoas não está de acordo com a programação de Deus. Porque Deus nos programou para termos comunhão uns com os outros. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, eles narram a criação. E passo a passo, versículo 9, versículo 12, versículo 18, do capítulo 1, quando Deus vai criando todas as coisas, diz assim: e viu Deus que o que ele fez era muito bom. E viu Deus que o que ele fez era muito bom. Mas aí chega no capítulo 2, houve uma coisa que Deus fez e Deus não gostou. Deus disse: não é bom. Capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, Deus olha para o homem e Deus diz assim: não é bom. Não é bom o que, irmãos? Que o homem viva sozinho. Não é bom. Deus não queria isso para o homem. E aí o que Deus fez, irmãos? Deus criou a mulher, por incrível que pareça. Deus criou a mulher para que ela seja companheira do homem. Por quê? Porque Deus entendeu que não era bom para o homem que ele vivesse sozinho. Deus lhe deu uma parceira, Deus colocou na vida dele outra pessoa. Deus lhe deu a possibilidade de ter comunhão com outra pessoa. A solidão, irmãos, é algo absurdo. Absurdo. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 e 8, falam do isolamento, como o isolamento é ruim. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Quem está dizendo isso, irmãos? O sábio, o escritor de Eclesiastes, Salomão. Ele descobriu algo que é absurdo. Diz ele: havia um homem totalmente solitário. Isso é absurdo. Não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. O dicionário da língua portuguesa define absurdo como sendo algo contrário ou repugnante à razão. Absurdo é algo contrário à sensatez, ao bom senso. Absurdo é despropósito, é disparate. O que é absurdo? Absurdo é um homem totalmente solitário. O isolamento é absurdo. O isolamento é insensato. O isolamento vai contra o bom senso. Não viva isolado. Deus chama você para relacionamentos. Na verdade, Deus desafia você a viver relacionamentos com outras pessoas. É o que o texto diz. Absurdo é viver isolado. Mais ainda, o isolamento rouba a satisfação da vida. Veja que esse homem solitário, ele trabalhava. Esse homem solitário tinha riquezas. Esse homem solitário podia curtir aquilo que a maioria dos homens pensa ser o grande top da vida, é ter riquezas. Esse homem já tinha,
mas ele tinha uma vida sem satisfação. Veja que ele vivia sem diversão, ele vivia sem prazer, trabalhava tanto e não se divertia, trabalhava tanto e não tinha brilho na vida, tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha posses, mas não tinha brilho na vida. Porque, irmãos, o isolamento rouba a satisfação da nossa vida. Mais ainda, o isolamento não só é absurdo, como rouba a satisfação da vida, como também rouba o propósito do nosso trabalho. Para que trabalhar tanto? Para que acumular tanto, se eu não tenho com quem dividir? Para que ter tanto para mim, se eu não tenho para quem deixar? Para que ter tanto para mim, se eu não posso abençoar outros, se eu não posso repartir com outros? Rouba o propósito do nosso trabalho, o isolamento. E aí no versículo 8, o sábio termina dizendo: é um trabalho por demais ingrato. Isso também é absurdo. Em apenas 2 versículos, o autor do texto diz que é absurdo isolamento e os frutos do isolamento. E aí, a partir do versículo 9, ele começa a discorrer a respeito da vida em comunhão e das vantagens de se viver em comunhão, de se ter bons e saudáveis relacionamentos. Bons e saudáveis relacionamentos. Em primeiro lugar, uma vida em comunhão potencializa o fruto do nosso trabalho, multiplica o fruto do nosso trabalho. É o que diz o versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Dizem, irmãos, que sozinho eu vou mais rápido, e é verdade, mas acompanhado eu vou mais longe. A recompensa do meu trabalho vem quando eu tenho outro trabalhando comigo, quando eu tenho outro se esforçando comigo, quando eu tenho outro que pega do outro lado e me ajuda. Irmãos, Deus não nos criou para trabalharmos de maneira solitária. Deus nos chamou para cooperação mútua. Quando Paulo orava pelos filipenses, ele dizia: eu louvo a Deus, todas as vezes que eu lembro de vocês, eu louvo a Deus pela cooperação que vocês me deram na obra do ministério. Deus nos chamou, irmãos, para cooperarmos uns com os outros, seja no nosso trabalho ministerial, seja no trabalho lá fora. Deus não quer que você trabalhe sozinho. Deus quer que a recompensa do seu trabalho seja maior, seja potencializada quando você trabalha em equipe. Tem pessoas que só sabem trabalhar em eu-quipe, sabe? O contrário de equipe é eu-quipe, né? Eu sozinho, eu isolado. Deus nos chama, Deus nos ensina a trabalharmos em equipe. Quando você volta lá para o 1º e 2º capítulo de Gênesis, quando fala da criação de todas as coisas, Deus diz assim: façamos, não é verdade? Façamos. Deus já estava trabalhando em equipe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 trabalhando em equipe. Por quê? Porque a Bíblia diz, o trabalho em equipe potencializa o fruto do nosso trabalho. Nós vamos conquistar mais, nós vamos mais longe, nós vamos alcançar mais, nós vamos ter melhor recompensa se a gente trabalhar juntos. Faça de tudo para que o trabalho seja feito em equipe. Não trabalhe sozinho. Ainda que você chame alguém para ver você trabalhando, mas não trabalhe sozinho. Porque enquanto alguém está vendo você trabalhando, esse alguém está aprendendo a trabalhar. Trabalhe com outros e o fruto do seu trabalho vai ser potencializado. A vida em comunhão também, irmãos, oferece apoio diante do fracasso. É o ensino no versículo 10. Diz aí: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai
e não tem quem o ajude a levantar-se. Ora, irmãos, o versículo não trabalha com a hipótese remota de fracasso. O versículo 10 trabalha com a certeza do fracasso. Porque, irmãos, nós não vamos alcançar todos os pódios da vida, nós não vamos ganhar todas as medalhas, nós não vamos passar em todos os concursos, nós não seremos aprovados em todas as entrevistas de trabalho. Haverá fracassos. Isso não é uma hipótese remota, é uma certeza. A vida é feita também de fracassos. E o texto diz: pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Mas quando, irmãos, estamos vivendo em comunhão, quando caminhamos junto com outros, quando temos outros ao nosso lado, nós temos apoio diante do fracasso. Como é bom, irmãos, na hora do choro, na hora do fracasso, na hora da perda, a gente ter uma pessoa do nosso lado, que a gente pode confiar. Talvez essa pessoa não tenha nenhuma palavra relevante, talvez essa pessoa não tenha nem um consolo relevante, uma palavra de consolo relevante para nós, mas a presença dela, o ombro dela, o carinho de estar ali naquela hora, é tão importante. Isso nos ajuda a levantar, isso nos ajuda a perceber que se o fracasso faz parte da história da nossa vida, e nós temos alguém ao nosso lado, nós vamos nos levantar para tentar de novo. Mas pobre do homem que cai, não tem alguém que o ajude a se levantar, então para se levantar é muito mais difícil. Talvez leve muito mais tempo para se recuperar, talvez nunca se recupere e permaneça caído ali, e a vida passando. Mas quando nós temos alguém ao nosso lado, quando nós temos pessoas ao nosso lado, pessoas que se importam, pessoas que nos amam, pessoas que nos conhecem, pessoas que observaram o nosso fracasso, conheceram o nosso fracasso, quando nós temos essas pessoas ao nosso lado, elas nos ajudam a seguir em frente, elas nos ajudam e nos oferecem apoio na hora do fracasso. Por isso é bom viver em comunhão. A vida em comunhão não só potencializa o fruto do nosso trabalho, não só oferece apoio diante do fracasso, como também fornece consolo para os dias sombrios. Versículo 11 diz assim: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Porém, como manter-se aquecido sozinho? Esse texto me faz pensar, irmãos, naqueles dias frios, nublados, nuvens escuras, das incertezas, das dúvidas. Qual direção eu devo seguir? Qual decisão eu devo tomar? Para onde eu devo ir? E agora o que eu faço? Veja, irmãos, se a vida também é pautada por fracassos, nós precisamos entender que além de fracassos, a vida também é pautada por dúvidas, por momentos em que o nosso coração precisa tomar decisões, e nós não entendemos para onde ir. São os dias nublados, são os dias frios, são os dias em que as nuvens cobrem e escondem o sol. Mas quando nós temos alguém do nosso lado, nós podemos ouvir o seu conselho, nós podemos ouvir a sua experiência, nós podemos ouvir Deus através da vida dele, nós podemos ouvir a palavra de Deus através da vida dele. E, irmãos, isso nos ajuda a tomar decisões na nossa vida. Os dias sombrios vão existir, porque nós não vivemos só verões, né? Embora pareça que Itaperuna é verão o ano todo, né, irmãos? Que coisa, né? Quem dera que aqui fosse lugar de praia, né? Aí tudo bem. Está tão quente que o Maurinho postou no grupo dos ministros esse dia lá no WhatsApp. Gente, estava tão quente que eu passei pelo centro da cidade e vi Sadraque, Mesaque e Abidinego passando pelo calçadão, de tão quente que estava, né? Mas, irmãos, a vida não é só sol, a vida não é só verão, a vida também traz dias sombrios.
em que o coração está frio, em que o coração não sabe a direção que tomar, mas aí quando nós temos alguém do nosso lado, que aquece o nosso coração, que nos dá uma palavra de apoio, nos dá uma palavra de Deus, nos dá uma palavra que mostra a direção, como isso é bom. Quantas vezes, irmãos, eu tenho essa experiência tão marcada em minha vida, quantas vezes eu reuni o conselho administrativo da igreja, grupo de irmãos, irmãs, gente de Deus, meu coração não sabia qual decisão tomar, e ali no meio da discussão saudável, a respeito de assuntos tão importantes para a vida da nossa igreja, Deus levantava a solução, Deus levantava a direção, e o coração saía em paz. Amém. Deus falou, Deus orientou, Deus direcionou. Queridos, é tão bom ter alguém perto da gente, nos dias sombrios, nos dias frios, nos dias nublados. Essa pessoa pode trazer para você uma palavra de Deus, e te dar uma nova direção e um novo ânimo. Gente, a vida em comunhão não apenas potencializa o fruto do nosso trabalho, oferece apoio diante do fracasso, fornece consolo para os dias sombrios, como também fortalece os nossos braços diante das lutas. No versículo 12, a parte A diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Dois conseguem defender-se. Lutas, dificuldades, problemas, desafios, quem não os tem? Todos nós, não é verdade? Todos nós. Se você não está atravessando uma luta agora, talvez você esteja saindo de uma, ou talvez você vai entrar em uma, porque a vida também é assim. A vida nos apresenta desafios, lutas. Agora, irmãos, lutar sozinho é tão difícil. É como o texto acima diz, é como trabalhar sozinho, não ter para quem deixar, não ter com quem repartir. Se o homem foi à lua, isso foi filmado, isso foi distribuído para o mundo todo. Quantas pessoas trabalharam para que aquele homem chegasse lá em cima? Um grupo enorme aqui embaixo, para que esse homem chegasse lá em cima. E a conquista dele foi a conquista de toda a humanidade. Quando ele chega na lua, depois de anos de trabalho, a palavra dele foi a seguinte: um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Um trabalho feito em equipe, uma luta enorme para se vencer todos os desafios, para que um alcançasse uma vitória para a humanidade toda. Queridos, quando nós trabalhamos assim, qual o desafio que pode nos impedir de chegar lá? Qual a barreira que pode nos impedir de chegarmos lá? Eu vou apresentar para você daqui a pouco um desafio enorme, o maior desafio que eu já apresentei para essa igreja, o maior desafio, em 18 anos de ministério, eu tenho certeza que é o maior desafio. Agora, irmãos, se nós estivermos juntos, se a gente aprovar isso, entender que o coração de Deus está nessa direção, e se a gente pegar isso juntos para fazer, irmãos, isso pode ser um passo enorme para uma pessoa sozinha, mas para nós juntos vai ser um grande salto, porque, irmãos, quando nós lutamos com gente do nosso lado, quando nós lutamos em equipe, nada pode nos deter. A vida em comunhão potencializa o fruto do nosso trabalho, oferece apoio diante do fracasso, fornece consolo para os dias sombrios, fortalece nossos braços diante das lutas da vida. E o texto termina com algo lindo. Você observou que no versículo 9, até a parte A do versículo 12, ele está falando de dois. Ele diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Ele diz: se um cair, o outro ajuda. Ele diz: se dois dormirem juntos.
Ele diz no versículo 12: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E aí ele termina dizendo que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ora, ele vem falando de 2 e ele termina com 3. O que significa isso? Irmão, significa que a vida em comunhão atrai a presença de Deus. Deus é a terceira dobra dessa corda. Eu, você e Deus. Ele é a terceira dobra. Ele é a terceira corda que faz o cordão inteiro. Ou, perdão, ele é o terceiro cordão que faz a corda mais forte. A nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso desejo de fazer junto, atrai a presença de Deus. Querido, eu vejo pessoas com tanta facilidade sabotando a comunhão da igreja. Eu vejo gente de Deus, se permitindo usar pelo diabo para sabotar a comunhão da igreja. Que coisa triste. E quando nós sabotamos a comunhão, quando nós sabotamos a unidade, nós afastamos a presença de Deus. O texto diz que Deus se agrada, irmãos. É por isso que Ele vem. É por isso que quando a gente faz as coisas juntos, nós temos a bênção de Deus. Porque a presença dEle se agrada da unidade, da comunhão. Querido, tome muito cuidado para que você não seja instrumento de divisão. Tome cuidado para que você seja de fato instrumento de unidade, de puxar para dentro, não de espalhar, mas de unir, porque nós queremos, irmãos, a presença de Deus. Uma casa dividida, um reino dividido, é mais fácil de ser conquistado pelo inimigo. Então, onde que o diabo vai mais trabalhar? Na igreja do Senhor, isolando pessoas, esfacelando a comunhão, dividindo o povo. A gente tem que estar unido, e quando a gente se une, e Deus está conosco, irmãos, nós vencemos qualquer parada, nós encaramos qualquer desafio, nós vencemos qualquer luta. É absurdo viver isolado. Por que uma pessoa, quando esfria na fé, quando entristece, ela logo para de frequentar a igreja, ela logo some da célula? Por quê? Tática de guerra do inimigo, irmãos. Isola essa pessoa aqui, e ela sozinha é alvo fácil, ela sozinha é presa fácil. Mas se ela está andando em comunhão, se toda semana está na célula, toda semana está nos cultos, senta junto com a galera, sabe? Participa das coisas, não tem como ela cair. Por quê? Se cair, tem gente que levanta. Os dias sombrios vêm, tem gente que aquece o coração. As lutas vêm, tem gente lutando do lado dela. Ela tem que fazer um trabalho, tem gente ajudando para que ela faça o trabalho, e o fruto e a recompensa daquele trabalho é maior. Vão vir os fracassos, não tem problema, faz parte da vida. Eu vou continuar e vou seguir em frente, porque eu tenho irmãos que estão comigo, eu tenho gente torcendo por mim. Essa é a vida em comunhão. Eu desafio você a experimentar isso 6 meses na sua vida. Você está fora de célula, vem viver essa vida em comunhão. Não é perfeita, irmãos, não é perfeita. Vida perfeita é vida no céu, mas é onde nós encontramos o apoio, é onde nós encontramos gente cuidando de gente. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, deixa eu orar por isso. Em teu nome, Senhor, e por causa do teu exemplo,
O teu exemplo na Trindade é exemplo de trabalho em equipe, é exemplo de comunhão, e por causa deste exemplo, eu oro pela tua igreja, para que o Senhor nos mantenha unidos, em todo tempo, diante de todo desafio, que o Senhor não permita que a unidade da tua igreja seja quebrada. Mais do que isso ainda, Pai, que cada membro desta igreja descubra o prazer e a alegria da vida em comunhão. Dá-nos a tua graça, meu Deus, dá-nos a tua bênção, Senhor, e ajuda-nos de fato, Senhor, a vivermos o que tua palavra recomenda, cada um de nós, gente cuidando de gente, gente andando lado a lado, ombro a ombro, trabalhando, conquistando, Deus, se levantando diante do fracasso, tendo o coração aquecido nos dias sombrios, com direção clara do Senhor, braços fortalecidos para a luta, e assim, Deus, atraindo a tua presença para cada vez mais pertinho da gente. Dá-nos a tua bênção, Pai, por favor, que o coração daqueles que ainda não experimentam essa vida em comunhão seja aquecido nesta manhã por este desafio de vivermos em comunhão e vivermos uns com os outros, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Amém. Deus abençoe você.